Um sorriso aí, por favor. Glória a Deus. Eita bênção. Josué, no capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide, reconhecer a terra e a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: obrigado, filha, Deus te abençoe. E por isso, então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram a mim, porém não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-os de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas de linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vales. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. E que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs. Contudo, o que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. E então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciares esse negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. E escondei-vos lá por 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E então disseram aqueles homens: desobrigados estaremos desse juramento que nos fizeste jurar. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a família do teu pai. E será, pois, que qualquer que sair para fora da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, e se alguém nele puser as mãos. Porém, se tu denunciares esse negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizestes jurar. E ela diz: conforme as vossas palavras, assim seja. E então os despediu, e eles foram, e ela atou o cordão do escarlata à janela. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra esta manhã, e nós queremos dizer que nós somos inteiramente dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor
para tudo, Senhor. E nós te agradecemos porque entendemos que o Senhor é bom e essa palavra vem para nos alimentar, para nos tirar, Senhor, de um lugar, muitas vezes de conforto, para nos levar para os desafios, para que nós possamos vencer. Fala conosco esta manhã, que o único Espírito que opere nesse lugar esta manhã seja o Espírito da profecia do Senhor, da palavra do Senhor, e que o Senhor possa falar conosco, trazendo essa palavra que é a semente do Senhor para o nosso coração. Nós te entregamos o senhorio desse tempo e desde já estamos prontos para receber esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós lemos sobre Raabe. Raabe era uma jovem que vivia em Jericó, na época em que Israel se preparava para conquistar a terra de Canaã. Sobre a liderança de Josué, então a notícia que Deus havia libertado o povo de Israel das garras do Egito, já tinham corrido por todas as nações. Todas as nações já sabiam como Deus havia agido de uma forma tão forte e firme para retirar aquele povo do Egito. E eles sabiam também que Deus havia prometido a eles a terra que mana, ou que manava leite e mel, que era a terra de Canaã. E essa era a possessão que Deus havia dado a eles, primeiro por intermédio de Abraão, segundo a promessa de Deus, e então chegou o tempo, através aí de Moisés e depois de Josué, deles então entrarem para conquistar essa terra. E Deus havia dito para eles o seguinte: olha, vocês vão entrar em Jericó, e Deus deu toda uma estratégia para eles, mas antes mesmo que eles chegassem naquele lugar, aquele povo já estava sabendo do que iria acontecer. O povo de Jericó, eles já estavam temendo e tremendo, só por saber o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, durante todo esse tempo, depois que eles saíram do Egito. E eles sabiam como Deus estava sendo tão generoso, tão bondoso, e um general de guerra ferrenho, não é? Que vem realmente devastando tudo e vencendo muitas vezes exércitos que até eram maiores do que os exércitos de Israel. E tudo isso, quando chegou então aos ouvidos do povo de Jericó, a Bíblia diz, através de Raabe dizendo isso, que o povo já estava temendo aquilo que estava por acontecer. E então todo o povo de Jericó estava amedrontado. E eles estavam em franca preparação para lutar contra o povo de Israel. E a Bíblia diz que essa mulher, segundo alguns estudiosos, essa jovem chamada Raabe, ela tinha sua casa construída sobre uma larga muralha, que era a muralha de Jericó. E essa mulher, segundo alguns historiadores, a palavra do Senhor a chama de prostituta. Mas alguns historiadores dizem que ela não fazia parte de uma vida de prostituição normal apenas. Ela era, segundo alguns historiadores, uma prostituta cultual. Você fala, meu Deus, o que é isso? Uma prostituta cultual. Você sabe que quando Deus ele determina que Jericó fosse tomada pelo Senhor e que toda aquela população fosse dizimada, talvez a gente olhe para essa situação e a gente diga, meu Deus, que Deus horroroso, né? Que Deus mau pode mandar fazer isso, acabar com toda uma nação. Mas sabe, nós muitas vezes não temos a noção de como essa sociedade, de como essa cidade vivia. Essa cidade, eles eram adoradores de deuses, de alguns tipos de deuses, e dentre eles Baal. Existiam, na verdade, vários deuses com o nome de Baal, enfim, que algumas gerações adoravam esse Deus. Mas a questão da idolatria e da feitiçaria dentro daquela cidade era algo terrível. Então, ao ponto deles oferecerem os seus filhos, eles tinham uma estátua grande desse Deus deles, não é? E eles pegavam as crianças recém-nascidas, e no meio dessa estátua havia um buraco,
e havia fogo ali dentro, e eles pegavam as crianças vivas, recém-nascidas, e jogavam lá dentro, ofertando essas crianças, ofertando muitas vezes mulheres, enfim, pessoas para esse Deus, para esse pseudo-Deus, Baal, e eles faziam isso de uma forma tão natural. Eles jogavam os seus filhos lá dentro muitas vezes, e todas as vezes vivo, e aquilo era uma cena de horror, mas então eles achavam que estavam cultuando a um bom Deus, enfim, não é? E isso subiu diante do Senhor de uma forma tão terrível, né? Eu fico imaginando o coração de Deus tão enojado com toda essa situação. Sabe, queridos, a idolatria, ela é muito mais do que simplesmente a veneração de um ídolo. A idolatria, ela traz uma maldição gigante sobre a vida do povo, e todo tipo de idolatria tem o poder de cegar as pessoas. Todo tipo de idolatria tem, é lógico, o poder de tomar o lugar de Deus na vida das pessoas e de cegar as pessoas. E então aquelas pessoas estavam vivendo debaixo realmente desses deuses que na verdade não passavam de demônios, e coisas tão terríveis aconteciam naquela cidade. E então alguns historiadores dizem que Raabe, ela era uma prostituta cultual. Para você ver o nível de perversidade desse povo, os sacerdotes que cultuavam esse Baal, que cultuavam as idolatrias daquele tempo, eles consentiam que durante a liturgia cultual daquele povo, era regado a bebidas, a sexo e a tudo mais. E então existiam as prostitutas cultuais, que eram aquelas que serviam durante essas manifestações, durante essas reuniões de culto. E então, alguns historiadores dizem que Raabe fazia parte dessas prostitutas cultuais, que serviam nesses cultos macabros e medonhos a esse Deus chamado Baal e a outros deuses também. Então você imagina como é que estava o olhar de Deus para essa nação de Jericó. Então Deus ordenou que toda aquela nação fosse dizimada, e que Israel tomasse aquele lugar, porque Jericó também estava dentro do limite daquelas terras que Deus havia prometido então a Abraão, tinha prometido também a Moisés, e agora estava usando Josué para entrar naquele lugar. Era uma coisa tão incrível o que acontecia naquele lugar. Homens e mulheres se entregavam aos rituais imorais dos seus deuses pagãos, porque eles entendiam que aqueles deuses eram deuses da fertilidade, e eles se entregavam então ali como uma forma de culto aceitável. E pior ainda, os pais entregavam com prazer as suas filhas para esse tipo de sacrifício, para esses rituais malignos e sensuais. E eles criam que estavam agindo da melhor maneira, da maneira mais correta, enfim. E essa era a cultura de Canaã. Essa era a cultura de Canaã. E nós sabemos que a palavra do Senhor vem contra tudo isso, e eu não tenho tempo aqui esta manhã para trazer mais detalhes sobre isso. Em outro momento eu posso trazer, mas a lei do Senhor ordenava e dizia que Moisés proibisse o pai, por exemplo, de dar a sua filha à prostituição. Está lá em Levíticos, no capítulo 19, 29, que o sacerdote se casasse com uma mulher prostituta, por exemplo. Está lá em Levíticos 21 também, versículo 14. E a Bíblia diz que a pena imposta para esse pecado era apedrejamento. Ou, se caso fosse uma filha de sacerdote, eles condenavam essa mulher a serem queimadas nas fogueiras. Uau, que sério isso, não é?
Então, essa questão da prostituição era algo assim muito proibida no meio do povo de Israel. Era um ato imoral que desagradava profundamente a Deus. Mas sabe, quando eu olho para a vida de Raabe, embora Raabe ela estivesse debaixo dessa cultura, e é incrível porque a Bíblia cita Raabe por 8 vezes durante toda a Bíblia. Eu creio que 5 vezes dessas 8 vezes a Bíblia chama dessa mulher. Essa mulher ficou, sabe, com o estigma daquilo que ela fazia, porque dessas 8 vezes, em 5 dessas vezes, a Bíblia chama Raabe a prostituta. É incrível porque ela ficou com esse estigma daquilo que ela fazia, E então, quando a gente olha para a vida de Raabe, a gente imagina que Raabe seria a última pessoa a quem o Senhor perdoaria, ou que o Senhor lhe daria uma nova chance. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos diante de um Deus, que é o Deus de toda graça, que é um Deus de todo amor, que é um Deus que derrama sobre nós uma porção de amor tão gigante, que nós nunca poderemos compreender o que Ele fez, ou o que Ele faz. Esse é o Deus da nossa vida. Apesar de tudo, a misericórdia de Deus alcançou o coração daquela mulher. Acredite você, aquela mulher que era considerada ali na cidade, né, como aquela prostituta, e olhando para as ações dela, que eram tão abomináveis diante de Deus. E então, talvez as pessoas olhassem para ela e dissessem: qual será, ou qual seria o futuro que estava se descortinando, estava à frente dessa jovem prostituta? Sabe, queridos, eu quero falar um pouco esta manhã sobre o Deus que transforma crise em oportunidade. O Deus que transforma crise em oportunidade. Diga para quem está do seu lado: o Senhor vai aproveitar cada crise da sua vida para trazer sobre você algo tão tremendo, oportunidades que você terá, porque você é muito abençoado. Eu quero que você imagine comigo agora aqui o cenário de onde essa mulher vivia. Eu já contei um pouco aqui dessa história. Nós estamos aqui tão preocupados com o cenário que nós temos vivido nesse mundo, nesses dias, meus queridos. E nós realmente temos visto o terror acontecendo. Essa semana, não é? Tantas notícias ruins chegando, enfim. Eu acho que todos aqui viram, não é? Aquele homem que invadiu uma creche lá no sul do país, Santa Catarina, né? E acabou matando aquelas 3 crianças e mais aquelas 2 mulheres, aquelas 2 professoras. E a gente, no meio de tudo isso, ainda no meio de toda essa pandemia, de notícias de mortes e tantas coisas chegando, a gente já vive num ambiente que nós precisamos tirar os nossos olhos do natural e colocar em Deus, para que Ele nos faça, como diz a palavra do Senhor, os nossos pés como os das corças, que nos faça andar por cima de toda dificuldade. Nós precisamos disso nesses dias. Mas o cenário que esta mulher, que Raabe vivia, primeiro, ela vivia uma vida marginalizada. Sabe por quê? Você já imagina, naquele tempo, e algumas culturas ainda são assim até hoje, mulher não tinha voz, mulher não tinha direito, mulher era considerada só como uma reprodutora. E então, você imagina a situação dessa mulher dentro desse contexto de cultura. Não tinha ninguém que olhasse para ela com um olhar de valor, mas além disso tudo, ela pesava algo sobre ela ainda, de que ela tinha esse estigma de ser uma prostituta, A mulher naquela época era algo extremamente, ser mulher naquela época era algo extremamente desafiador. Ela não era contada no censo, ela não tinha direitos, muito menos vontade própria. E sabe que o pai ou o marido podia interromper qualquer contrato com qualquer mulher a todo momento, a qualquer momento ele podia fazer isso.
Mas como se ainda isso fosse pouco, imagine você o desprezo por aquela mulher ser uma meretriz, o desprezo do olhar da sociedade para aquela mulher, por causa daquilo que ela fazia. Ela era uma prostituta. Quase todas as vezes, como eu disse aqui, que a Bíblia se refere a Raabe, ela é chamada por esse estigma que ela carregava. Raabe, a meretriz. Raabe, a meretriz. Raabe, a prostituta. Isso está lá em Josué, no capítulo 2, versículo 1, 6, 17, no versículo 22, 25. Mas quando a gente olha para Hebreus, no capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé, a gente olha para Hebreus, no capítulo 11, e de repente a gente tem um susto, quando a gente olha para o versículo 31, então a gente vê que aparece uma mulher chamada Raabe. Como assim? Na galeria dos heróis da fé, uma prostituta, uma meretriz. O que é isso? O que é isso? O que significa isso? Você sabe que Tiago, na sua carta, no capítulo 2, no versículo 25, ele traz também, chamando essa mulher, e diz assim, sabe, nem o nome. Quando a gente olha, por exemplo, para Josué, ele nem teve a coragem de citar o nome dessa mulher. Josué nem se dignou a chamá-la pelo nome, quando ordenou que ela fosse salva da destruição, lá no capítulo 6, no versículo 22, Josué diz assim para o povo: olha, salve a vida daquela mulher prostituta. Nem o nome ele citava, Então, aquela mulher, ela era tida como a escória da sociedade, como uma pessoa que ninguém daria qualquer valor, que ninguém faria nada. Mas sabe de uma coisa? Mais uma vez eu digo isso a você: nós estamos diante de um Deus, que é o Deus de toda graça, que é o Deus de todo amor, e quando há uma intenção no coração de se voltar para Ele, de reconhecer quem Ele é, algo novo acontece na vida das pessoas. Podem ser elas as piores pessoas do mundo, mas quando elas têm um encontro com a graça do Senhor, e elas entendem quem Ele é, a sua vida é transformada radicalmente. Aquela mulher também vivia no meio de um perigo real, algo que poderia acontecer a qualquer momento. Ela vivia ali então em Jericó, e a notícia que o povo que tinha saído do Egito, de uma forma tão maravilhosa e espantosa, estava chegando lá. E esse povo que estava sendo ali auxiliado por Deus, ajudado por Deus, era mais poderoso do que todos os outros povos, e eles estavam então varrendo todas as nações no seu caminho, e agora, justamente o lugar onde Raabe estava às portas da terra deles, aquele povo que eles tanto temiam para destruir aquela cidade. E então, ela olhava para toda aquela situação, imagine ela no meio de tudo isso. Então, existe um ditado que diz que desgraça pouco é besteira, não é? Parecia que tudo já estava tão ruim, parecia que todas as coisas ao redor daquela mulher já estavam tão ruim. Então, meu querido, um dia estava ela lá na sua casa, e de repente, então, para piorar um pouco mais, chegam 2 homens na porta da sua casa, e não eram 2 clientes naquele momento. Então eles entram na casa daquela mulher, e como os invasores daquele lugar, entram na casa dela, e então o rei fica sabendo que os espias de Israel estavam em Jericó, e estavam na casa de Raabe. Naquele momento, além de tudo que aquela mulher estava vivendo, além de ser uma mulher marcada pelo seu pecado, marcada pela sua condição de vida, além de ser uma mulher que estava ali naquele
lugar que estava para ser tomado pelo povo de Israel, para ser tudo destruído, inclusive ela e toda a sua família. De repente, dentro da casa dela estão os espias do inimigo, e de repente o rei fica sabendo que ela recebeu aqueles homens na sua casa. E então certamente a vida daquela mulher estava em perigo, porque o rei de Jericó poderia muito bem ter mandado tirar a vida dela, ter mandado exterminar a vida dela. Então o rei manda para a casa dela alguns oficiais, e quando então esses oficiais chegam lá, ela inventa uma história dizendo que eles estiveram, mas saíram, enfim. E a Bíblia diz que essa mulher escondeu esses 2 espias, e então salvou a vida deles naquele lugar. Sabe, queridos, naquele momento, aquela mulher, diante de toda aquela situação, poderia ter rejeitado aqueles 2 homens, ou então ter entregue eles na mão do rei de Jericó. Ela poderia simplesmente acabar com os planos de Israel e livrar o seu pescoço ali da mão do rei de Jericó. Mas sabe de uma coisa? A crise chegou na porta de Raabe. Mas sabe o que aconteceu? Raabe administrou essa crise de uma forma inteligente. Raabe, quando olhou para toda essa situação, quando ela começa a conversar ali com aqueles 2 espias que vão para a casa dela, sabe, ela começa a contar. E você sabe que Hebreus diz para nós que Raabe, ela foi alcançada por causa da sua fé. A fé de Raabe levou ela a viver essa grande vitória na sua vida. Mas sabe, Raabe poderia ter escolhido outro caminho e ter dito assim: se eu esconder esses homens aqui, o rei vai vir, vai cortar o meu pescoço, eu e a minha casa vamos perecer. Mas sabe o que ela fez? Ela usou de fé. E sabe por que aquela mulher usou de fé? Porque ela já tinha ouvido falar do povo de Israel. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Israel. E quando ela ouve falar do Deus de Israel, ela mesma diz nas suas palavras, depois você pode ler de novo lá na sua casa, você vai ver que ela mesma fala com as suas palavras: esse Deus é o Deus dos céus e o Deus da terra. Esse Deus que tem todo o poder. Ela reconhece o poder de Deus sobre a vida do povo de Israel. Lembre-se que essa mulher era uma prostituta cultual, era uma mulher que estava no templo de Baal e de outros deuses estranhos, oferecendo-se ali, enfim, da maneira mais sórdida possível. Mas quando essa mulher escuta sobre esse povo, quando essa mulher escuta sobre o Deus desse povo, essa mulher crê naquilo que estava para acontecer naquele dia. Sabe por quê? Porque ela disse assim: certamente Deus entregou essa cidade na mão de Israel. Certamente Deus vai cumprir o que Ele falou que iria fazer. E ela tinha uma certeza dentro do seu coração do que iria acontecer. Então, Raabe toma uma decisão. Ela está diante dessa crise, e a crise mostrava para ela que toda a cidade iria ser dizimada e tomada. E então todo aquele muro de Jericó, aquela muralha imensa, estava prestes a ser demolida, e toda aquela cidade ser morta. Imagine o coração daquela mulher no meio de toda essa situação. Mas sabe, no meio da crise, no meio dessa situação tão terrível, ela recebe aqueles espias, e ela resolve tomar um caminho diferente. Ela resolve ter uma postura diferente. Escute aqui, em nome de Jesus, eu quero dizer algo para você. No meio de uma crise, no meio das dificuldades, no meio quando parece que tudo está vindo contra você, muitas vezes a gente se sente no meio de um furacão tomando conta da nossa vida. Eu quero dizer algo para você: a sua fé pode te levar a lugares inimagináveis, mesmo no meio de qualquer crise. A sua fé pode levantar você e tirar você de uma sentença de morte.
A sua fé pode arrancar você de um destino fatal e levar você a entrar para a história desse mundo. Sabe, aquela mulher, quando ela recebe aqueles espias, ela exerce uma fé. E por que essa fé estava nela? Hebreus diz isso, gente, que Raabe, a prostituta, foi salva por causa da sua fé. Sabe, meu irmão, você não tem noção do que a sua fé é capaz de fazer. Você não tem noção, sabe, dos lugares aonde a sua fé pode remover você de estar lá. Você não tem noção de que muitas das crises que abraçam a tua vida, que chegam perto de você, quando você ativa a sua fé, toda crise pode se tornar numa oportunidade de salvação para você, para sua casa e para toda a sua família. Mas o importante é que mesmo diante de todo esse cenário destruidor, mesmo diante de todo esse cenário, sabe, de coisas horríveis, espirituais que estavam acontecendo naquele lugar, mesmo aquela mulher servindo daquela forma, ela ousou crer no Deus de Israel. Ela ousou crer que Deus poderia fazer algo por ela. Ela ousou crer. Então, eu vejo Raabe naquele cenário, que era o cenário da oportunidade dela. Meu irmão, olha aqui, talvez hoje você tenha vindo para esse lugar, e você esteja falido financeiramente. Talvez você olhe essa manhã para a tua vida sentimental, e se acha a pessoa, sabe, menos amada do mundo. Talvez você olhe para você hoje, e se sinta a pessoa, sabe, com muitos estigmas, como essa mulher tinha, talvez não como um prostituto, talvez não como uma prostituta, mas talvez como aquele que fracassou, talvez como aquele que não deu certo, talvez como aquele que não desistiu. Talvez hoje, nesta manhã, esse seja o cenário da sua vida. Talvez você já esteja nesse cenário há tanto tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, você veio aqui essa manhã, porque Deus quer dizer para você, que esse cenário da sua vida, apesar de parecer tão destruidor, é um cenário de oportunidade, que Deus está dando para você, sair desse ciclo de vida, e ir para o lugar que Deus tem para a sua vida. Na verdade, a oportunidade bateu a porta da casa de Raabe. Então não eram mais ali 2 clientes para usufruírem dos seus serviços, mas aqueles homens eram agentes da oportunidade de Deus. Agentes da oportunidade de Deus. Olha aqui, quando você exerce a sua fé, há agentes da parte de Deus que chegam até você, chegam na tua casa, chegam na tua empresa, chegam até a tua vida de alguma forma. Escute, não despreze os agentes que vêm até você, analise-os e coloque-os debaixo da sua fé. Sabe por quê? Porque o Deus de toda a eternidade, Ele usa homens e Ele usa mulheres para abençoar os filhos de Deus. Então, quando aqueles homens chegam ali para Raabe, eles eram o agente, ou os agentes de Deus, para a transformação da vida daquela mulher. Escute aqui, no meio das tuas crises, receba isso que eu vou dizer agora para você, no meio das suas crises, vão chegar pessoas para você, e vão estender a mão para você, e vão trazer oportunidades sobre a sua vida, as quais você nunca viveu antes. Então, em nome de Jesus, antes de colocá-los para fora, antes de rotulá-los, escute, Deus está levantando homens e mulheres que virão ao teu favor nesses dias de crise, e eles terão a oportunidade para entregar para você, para que você mude o destino da tua vida. O destino da tua vida. E quando Deus envia, então, esses
esses homens com essa oportunidade para Raabe. Raabe olha para eles e vê um potencial para reverter o seu estado de calamidade. Quando Raabe olha para esses homens, ela vê homens capazes de mudar completamente a sua história de vida, da sua família. E então ela dá alguns passos, e o primeiro passo que ela deu está no versículo 3 ao 7, sobre o acolhimento. Quando a oportunidade bate à nossa porta, é pegar ou largar, meu irmão. É pegar ou largar. É pegar ou largar. Talvez nessa hora, o tempo não seja um aliado, mas um carrasco. Quantas vezes a gente olha para algumas situações da nossa vida e diz: meu Deus, o banco vai fechar às 16 horas, são 15 horas e o milagre ainda não chegou. O que eu vou fazer? O tempo muitas vezes parece nos sufocar. O tempo muitas vezes parece vir contra nós e nos desafiar de uma maneira tão terrível, tão terrível. Mas sabe, mesmo quando o tempo parece ser um carrasco, sabe, mesmo como essa mulher, como essa Raabe, que se leva uma vida vazia de tudo, como a Raabe chega ali ao fundo do poço, quando na verdade não tem mais nada a perder. Vou dizer algo para você: você precisa agarrar a oportunidade que chega na sua vida. Você precisa agarrar a oportunidade que chega na sua vida. Algumas oportunidades, queridos, elas vão vir. E acredite, se você perdê-las, elas não vão mais aparecer na sua vida. Vão aparecer outras, mas essa não vai aparecer mais. Sabe, então, o que eu quero dizer com isso esta manhã é o seguinte: ei, em nome de Jesus, talvez Raabe olhasse para a sua vida, e é quase certeza isso, ela se olhasse como a mulher mais suja do mundo, sabe, como um verme da sociedade. Talvez aquela mulher olhasse para o estigma, para a plaquinha que estava na sua testa, dizendo para ela: você não vale nada, você é a escória dessa sociedade. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós temos que lutar contra os sentimentos que estão na nossa vida. Sabe por quê? Satanás nunca vai querer que você vença na sua vida, e ele vai querer que você acredite que você é o maior dos perdedores, que você é um fracassado, que você é uma fracassada, que você é um pecador, que você é uma pecadora, e vai lhe impedir muitas vezes de usar a sua fé. Então, quando eu olho para Raabe, eu vejo que ela consegue superar isso. Eu vejo que naquele momento ela agarra aquela oportunidade com unhas e dentes. E ela não deixa que a sua alma grite dentro dela mais forte do que a fé que ela recebeu quando começou a crer no Deus de Israel. Ei, em nome de Jesus, a crise pode ser ferrenha do seu lado. Ei, em nome de Jesus, as situações podem ser as mais difíceis que se apresentam para você. Olha aqui, não deixe a sua alma contar histórias para você, mas coloque a tua fé como um escudo de defesa. Mesmo que você olhe para você e diga: eu não mereço, eu sou isso, eu sou aquilo, mas você vai se lembrar uma coisa, olhe bem para mim, você vai se lembrar de uma coisa: não é porque você merece ou deixa de merecer, é porque Deus ama você e Deus honra a fé que você tem, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas quando você se levanta em fé, meu irmão, a fé é capaz de tirar você de um charco de lodo horrível e transportar você, os teus pés, sobre uma rocha firme e estabelecer a sua vida de uma forma diferente. Então o que eu tenho para dizer para você essa manhã é o seguinte: tire os olhos e os ouvidos daquilo que a alma te mostra. Sabe que muitas vezes nós perdemos o rumo da nossa vida. Muitas vezes nós perdemos grandes bênçãos de Deus que se apresentam a nós, porque nós deixamos que os estigmas que colocaram em nós falem mais alto que a nossa fé.
Mas em nome de Jesus, acredite no que eu vou dizer para você, Deus é poderoso para arrancar do teu coração, do teu espírito, essa manhã, todo estigma que foi colocado, seja na tua infância, seja na tua adolescência, na tua juventude, enfim, Deus é poderoso para tirar isso de sobre a sua vida hoje. E sabe de uma coisa? Você tem que agarrar essa oportunidade. Segundo lugar, essa mulher usa sua fé. Raabe, ela não é lembrada ou mencionada na sua Bíblia pela mentira que ela contou. Pastor, quer dizer então que Deus aprovou ela na mentira? Não, Deus não prova mentira nenhuma. Deus não prova mentira nenhuma. Mas aquela mulher estava lutando pela sua vida, pela sua vida. Mas, sabe, ela não foi destruída juntamente com os demais, porque ela acolheu com paz aqueles espias. Sabe, o apóstolo Tiago diz que aquela mulher não foi salva por causa das obras dela. Aquela mulher não foi livre daquela condenação por causa das obras dela. Mas ela foi salva por causa da sua fé. Por causa da sua fé. Ela não foi justificada por causa das suas obras. Até porque, você imagina que tipo de sentença receberia aquela mulher por causa das suas obras. Mas Raabe, ela demonstrou a sua fé. Ela tinha convicção dos propósitos do Senhor, quando ela disse para aqueles homens assim: Deus vos deu essa terra. Ela estava muito bem informada sobre os poderosos feitos do Senhor. E quando ela olhava para aquela situação, a leitura que ela fazia de tudo aquilo, era que Deus já tinha entregue aquela terra na mão do seu povo. Então quando ela diz, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E em terceiro lugar então, ela levanta um clamor. Ela levanta um clamor. E então, ela suplica aqueles homens. Ela suplica aqueles homens para que livre ela e toda a sua casa daquela confusão. Veja bem, Raabe não é uma mulher de família. Ela não é uma mulher tão virtuosa, talvez, até aquele momento. Mas sabe de uma coisa? Mesmo naquele momento, Raabe olha para toda a sua família. E ela não pensa em livrar a si mesma somente, mas ela pensa em livrar os seus pais e todos os seus parentes de toda aquela confusão. E então, ela faz um pedido para aqueles homens, e ela faz um acordo com aqueles homens. E então, Raabe entra num outro cenário, que é o cenário do comprometimento. Ela se compromete, ela se compromete, ela se compromete. Sabe, meu irmão, é infalível isso. Quando você se levanta mesmo no meio das suas crises, e você usa a sua fé de forma tão eficaz, não deixa a sua alma gritar mais forte para você, mostrando os estigmas da sua vida, e você se compromete, o livramento é certo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ele vem até você, ele vem até você, ele vem até você, ele vem até você. Então, aquele momento que era um momento então de crise, aquele que era um momento de pré-morte para aquela mulher, acaba se tornando algo que mudou não só a sua vida, mas mudou toda a sua história, toda a sua história. E sabe de uma coisa, gente? Aquela mulher mudou a sua vida de uma forma tão intensa, mas tão intensa, mas tão intensa, tão intensa, obrigado meu amor, tão intensa, sabe o que aconteceu? Aquela mulher então, ela é salva naquele momento, e ela começa a caminhar com o povo de Israel, e quando ela começa a caminhar com o povo de Israel, eu vou dizer algo para você, escuta bem o que eu vou dizer para você. Quando você começa a caminhar com certos tipos de gente que tem a bênção de Deus, a bênção de Deus alcança você também. A bênção de Deus alcança você também. Saiba com quem você anda, meu irmão. Saiba com quem você anda. Saiba com quem você anda.
pelo amor de Deus, quando você estiver no meio de uma crise, não vá procurar alguém que está pior que você, né? Procure alguém que está melhor que você, gruda nessa pessoa. Sabe por quê? Porque você vai ser alcançado pelo mesmo favor que está sobre ela. Sabe, aquela mulher de repente começa a caminhar com o povo de Deus, e então ela tem a sua sorte mudada. Então aquela mulher que foi tão conhecida pela prostituição, pelo estigma que estava sobre ela, né, pela tarja que estava sobre ela, a sorte dela é mudada. E ela então, por causa da sua fé, ela começa a caminhar com o povo de Deus de uma forma tão intensa, que ela tem a sua vida inteira transformada. E sabe o que acontece, queridos? Naquele momento em que o povo entra, o povo de Israel, o exército de Israel entra para destruir aquela cidade, a casa de Raabe, que ficava em cima da muralha, a Bíblia diz que a muralha desmoronou, mas sabe de uma coisa? A casa daquela mulher ficou em pé. Sabe por quê? Por causa do comprometimento que ela teve com a palavra que ela lançou, com a fé que ela exerceu. Escute aqui, ainda que tudo esteja ruindo ao seu redor, o seu comprometimento através da sua fé com Deus vai manter a tua casa em pé e o livramento na porta da tua casa. E então, aqueles homens haviam dito que o sinal para que não se entrasse naquela casa seria um fio de escarlata pendurado naquela janela. E escarlata é uma cor, como sangue, um vermelho bem vivo, que é fácil de se identificar. Sabe quando aquela mulher coloca aquele fio de escarlata pendurado, e todo o exército de Israel pode olhar para aquele fio de escarlata? Sabe o que eles lembravam quando olhavam para aquele fio? Eles se lembravam do mesmo sangue que eles tinham passado nos umbrais da porta quando foram sair do Egito. E eles lembravam o seguinte: isso aqui significa o sangue do Cordeiro que está livrando essa casa e essa família de toda essa maldição. Meu irmão, depois que você coloca a tua vida diante do Senhor, depois que você se levanta em fé, depois que você faz uma confissão, depois que você se entrega, o sangue de Jesus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre as suas finanças. E quando o exército vem para destruir, eles vão ter que ver um sinal vermelho e vivo nas janelas da sua casa, e vão dizer: não toque nele, não toque nela, porque há uma marca diferente sobre ele. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. O sangue de Jesus está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Se coloque em pé onde você está, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Eu amo a Bíblia, gente. Eu amo a graça de Deus. Sabe por quê? Olha aqui para mim, já estou terminando. A graça nos iguala, gente. Sabe? A graça não deixa eu ser melhor que você e nem você ser melhor que eu. Porque quando a gente recebe a graça, a gente entende que a gente é do mesmo material. A gente é do mesmo pozinho. A gente tem, sabe, talvez dificuldades diferentes, mas todos nós estamos no mesmo patamar. E então, quando aquela mulher começa a caminhar com o povo de Deus, sabe o que acontece com ela? Você pode ler isso lá no livro de Mateus. Aquela mulher entra para a história como uma mulher que entrou para a linha da família de Jesus. Aquela mulher se casa com um homem chamado Salmão, que não é o peixe, mas é um homem chamado Salmão. E então, eles têm um filho chamado Boaz. E então, você já sabe a história, Boaz se casa com Ruth, e a história vai se desenrolando até chegar em Jessé, e de Jessé veio Davi, e de Davi veio Jesus. Olha aqui, a Bíblia não esconde isso, não esconde.
Se você olhar lá em Hebreus, Raabe, a prostituta, mas ela está na linhagem de Jesus. Ela está na linhagem de Jesus. Ela está na linhagem de Jesus. Quando você olha para Ruth, Ruth era uma moabita, uma mulher que não estava debaixo da aliança de Israel. Mas você olha lá para as descendências de Jesus, e você vê que ela faz parte. Sabe por quê? Porque Deus ama quem exerce a sua fé, e a sua fé é capaz de mudar o seu destino, e a sua fé é capaz de abrir portas que você nem imagina que elas poderiam chegar sobre a sua vida. De prostituta, aquela mulher entra para a linhagem de Jesus, e a Bíblia não faz questão nenhuma de esconder isso. A humanidade dessas mulheres e desses homens que entraram para a descendência de Jesus. Sabe o que isso significa? Que a graça do Senhor, ela nos acolhe e ela nos recebe. E o amor que Ele tem por nós, o amor que Ele tem por você esta manhã, está acima dos estigmas que estão sobre a sua vida. O amor que Ele tem por você esta manhã está acima dos rótulos que estão colocados sobre a sua vida. E esta manhã, tudo que você precisa no meio dessa crise é de pegar a tua fé e começar a usar ela. Mesmo que você olhe para a sua vida hoje, essa manhã, e diga: quem sou eu? Você acha que eu tenho capacidade? Olhe para a minha vida. Talvez essa manhã você entrou aqui, sabe, tão cercado de pecados, talvez, ou situações que dizem muito sobre você. Mas você olha para a sua vida e você não consegue sair disso, porque, sabe, você mesmo já, sabe, se condicionou a isso. Mas essa manhã, olha aqui para mim, o fio de escarlata ainda está na janela. Essa manhã o sangue ainda está vertendo sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Eu não sou melhor que você em nada. Ai de mim se o sangue de Jesus não fosse sobre a minha vida, e se o Espírito Santo não estivesse sobre mim. Então essa manhã, Deus não está olhando para a sua condição de vida agora, porque o que você precisa é chegar perto dEle. Sabe por quê? Porque você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma. Sabe por quê? Porque você vai entrar para uma família que vai mudar o mundo, que vai marcar a história, porque você é uma bênção, e porque Deus, Ele não te olha segundo o seu pecado, mas Ele te olha atrás da cruz de Cristo, e Ele vê em você o potencial que você é, para marcar a sua geração de uma forma diferente. Feche seus olhos onde você está. Feche agora os teus olhos. Talvez hoje você tenha entrado aqui pela primeira, segunda ou terceira vez, eu não sei. Talvez já esteja caminhando algum tempo aqui, eu não sei. Mas esta manhã, sabe de uma coisa? O Senhor, Ele está nesse lugar, e Ele te trouxe aqui para você ouvir isso, sabe? Que você precisa sair disso. Você precisa sair disso essa manhã. Você precisa sair disso. Você precisa sair debaixo, sabe, de toda acusação que tem estado sobre a sua vida. O seu passado não pode mais determinar o seu futuro, porque o seu passado está na cruz. O seu passado está crucificado em Cristo. O que tem impedido você de avançar? Talvez essa manhã seja o tempo da oportunidade de Deus sobre a sua vida, de dizer: está na hora de mudar a condição da tua vida. E esta manhã eu quero te dar essa oportunidade. Se você quer entregar a tua vida para Jesus esta manhã, para que Ele venha sobre a sua vida e mude a tua história, assim como aconteceu com Raabe, comigo e com todos nós que estamos aqui. Esta manhã eu quero convidar você, se você quer voltar para os caminhos do Senhor ou entregar a tua vida para Jesus. Enquanto todas as pessoas estão com seus olhos fechados, eu quero que você levante a sua mão onde você está. Eu quero orar com você esta manhã em nome de Jesus.
Você que quer entregar a tua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor esta manhã, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar com você esta manhã, em nome de Jesus. Você que está em casa me vendo agora, e onde você está, você pode voltar para o Senhor ou entregar a tua vida para Jesus. Escreva agora no comentário da rede social onde você está: eu decido por Jesus, e nós vamos entrar em contato com você e te ajudar. Em nome de Jesus. Esta é a manhã, sabe, da transformação da nossa vida. Essa é uma manhã onde a gente pode se entregar, em nome de Jesus. Levante a tua mão, quero orar com você esta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esta é uma manhã, Senhor, que nós nos entregamos ao Senhor. Pai, eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos e das tuas filhas que estão nesse lugar, e esses que estão me vendo agora pelas redes sociais também. Pai, eu te peço sobre todos esses que estão entregando a sua vida para o Senhor, que a mão do Senhor agora os alcance. Pai, eu não sei que poço fundo essas pessoas estão, mas eu sei de uma coisa: não há poço tão fundo que o seu amor não seja mais profundo do que ele agora. E eu quero te pedir em nome de Jesus, alcança essas pessoas, Pai, alcança. E eu quero te pedir algo esta manhã: nos faz uma igreja, Pai, que ame pessoas, que não vejam somente os estigmas que estão sobre elas, mas que as abrace e as traga para um destino novo, Senhor. E é isso que nós recebemos esta manhã, Senhor, e nós levantamos a bandeira da nossa fé esta manhã, e nós dizemos algo: nós vamos agarrar todas as oportunidades, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você e te dê a paz. Que esta seja uma semana de vitória sobre a sua vida, que esta seja uma semana de oportunidades novas e maravilhosas, que esta seja uma semana de você vencer a tua alma e olhar e levantar a tua fé e mudar de vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Vá debaixo da graça do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por você que está nos visitando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje à noite às 19 horas estaremos aqui, e na terça-feira também às 20 horas com o nosso culto fé. Esteja conosco. Quinta-feira o nosso GC. Queridos, ali fora nós temos também o nhoque, né, que o pessoal trouxe. Acho que deve estar ali fora agora. Acho que é R$15 o quilo. Você pode estar nos ajudando também. Leve para o seu almoço aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Obrigado, gente, pela presença de vocês, em nome de Jesus.